No período que ele esteve preso, ele foi de certa forma torturado, porque ele andando só poderia sair da cela com as mãos algemadas, os pés algemados e uma corrente que presa à cintura. Então os pés e as mãos estão presos a essa corrente na cintura. E como a mobilidade tem dificuldade, o guarda pôs o pé e ele tropeçou e caiu. Nessa que ele caiu, ele deve ter trincado ou fraturado o ombro, a gente não sabe, porque ele ficou com esse tempo todo sem consertar. Então ele sente até hoje essa dor no ombro que ele tem por conta dessa queda. As celas lá, nenhuma tem janela. É de dia e de noite, tem a luz constante. Então não se sabe quando é dia e quando é noite, porque eles não têm a possibilidade de saber. Outra coisa que eles faziam, você primeiro não pode mandar nada para lá, nada, não pode mandar roupa, nem cartão de Natal. Quando ele foi preso, eu quis deixar, porque ele foi preso dia 18 de dezembro. Então eu pedi se eu podia deixar um cartão de Natal, um papel escrito Feliz Natal, um beijo. Não pode. Eu falei, não, então eu ponho Merry Christmas. Ela disse, não pode. Eu falei assim, você escreve, para não parecer código, o que você quiser. Um Feliz Natal, Papai Noel, qualquer coisa você fala e que nós amamos. Ela disse, isso não pode. Então só pode ser, foi muito difícil, essa parte foi muito difícil para mim. Porque você, numa situação que nunca tinha visto na minha família uma coisa dessa, você não poder deixar um bilhete de desejar um Feliz Natal, que Deus proteja, qualquer coisa assim. Isso para mim foi difícil. Você tem que ir no correio e mandar uma carta com tinta azul, você não pode ter nenhum desenho, não pode ser cartão de Natal, nada impresso assim, porque eles não entregam só no dia que sai da prisão. Ele não recebeu. Quem mandou cartão para ele não recebeu. Fotografias também eram restritas. Ele podia receber uma fotografia, ele poderia ter 3 fotografias total na cela. Se tivesse mais, eles tiravam. Então a nossa família tem 56 membros, só do meu lado. Então, a gente tinha que mandar fotografia de todo mundo junto, para que ele visse a família toda, né? Então, isso daí foi uma coisa, isso é uma tortura bastante grande, de você não poder nem ver fotografia. E assim, quando a gente ia para lá, as visitas eram às quartas-feiras, e a gente tinha 40 minutos de visita. Se fosse, assim, 20 minutos o meu marido, o Sérgio, e 20 minutos eu, né? Se fosse 40 minutos, eles dariam, 2 pessoas juntas, eles só davam 30 minutos. Como o meu outro filho morava na Califórnia, a gente, para sair da Califórnia, para chegar no Arizona, a gente levava 12 horas. E então, a gente fazia 12 horas de viagem para ir, para ver 20 minutos, e depois voltava só na outra quarta-feira que poderia fazer isso. Não existia outro tipo não existia negociação nenhuma. Nem um dia que eu pedi para ele, eu já tinha ido, o Sérgio foi, eu falei, eu posso subir por 2 minutos para fazer uma oração? Ela disse, não. Entendeu? Nem isso. Então é bem diferente daqui, das regalias todas que aqui tem, os preços aqui ganham. A gente paga por ele lá, a gente pagava por ele, pagava a comida dele, né? Então, o remédio, se ele precisasse, a gente pagava. Então, é bem diferente daqui. A gente acha até estranho que eles reclamem tanto, eles ganham tão bem, né? O Ricardo, meu filho, hoje está com 41 anos e ele foi morar nos Estados Unidos com 19, depois de ter conhecido uma moça no Japão. Ele era modelo na ocasião. Ele tinha 19 anos e ela 29 anos. A ex-mulher dele é americana
e eles foram morar lá, se casaram e tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ficaram casados por 14 anos, quando o Ricardo resolveu pedir o divórcio. Depois disso, ela ficou muito aborrecida e ela é uma pessoa extremamente vingativa. 2 anos e meio depois de que ele havia saído de casa, ela acusou de abuso dos 2 meninos, dos 2 filhos homens. Na ocasião, um tinha 6 e o outro 10 anos. Não, 12 anos, desculpe. E no estado do Arizona, que era onde eles moravam, a justiça é bem complicada para estrangeiros, principalmente porque eles são extremamente preconceituosos com estrangeiros. A partir daí, ela fez uma denúncia e ele foi preso sem direito a nada, porque ele não sabia que ele foi sem advogado numa audiência de divórcio, quando ele ficou sabendo das acusações de abuso. Ali foi de tal forma que ele ficou 3 anos e 3 meses preso no Arizona. Várias coisas aconteceram. Ele foi traído por várias pessoas. Pela mulher dele, nesse ponto de ter feito uma acusação falsa. Ele foi traído pelo advogado, que se vendeu. Ele não chamou nenhuma testemunha. Nós tínhamos uma porção de provas e ele escondeu as provas. Pela juíza, que deu a mais alta fiança já dada no mundo. Uma fiança de 75 milhões de dólares, cash only. Então, essas foram 3 coisas principais. Se ele levasse avante o julgamento e ele ganhasse, ele tinha grandes possibilidades de ganhar, o estado do Arizona teria que dar para ele, pela lei, o valor da fiança multiplicado por 3, mais a indenização por ter sido preso indevidamente, injustamente. Então, ia quebrar o estado do Arizona. Então, dessa forma, a gente sabia que o julgamento estaria completamente comprometido e não houve outra situação a não ser ele assinar uma culpa que não tinha e ser deportado. E ele chegou no Brasil em 3 de fevereiro do ano passado. O Ricardo, lá na prisão de lá, é completamente diferente daqui. Porque, por motivos de segurança, colocaram o Ricardo numa cela solitária. Acontece que foi o seguinte: colocaram uma pessoa com uma doença contagiosa na cela dele. E aí ele reclamou, porque ele reclamou da pessoa, que essa pessoa encostava neles e ficava num ambiente muito complicado de saúde. E ele reclamou. E aí essa pessoa tentou matá-lo. Então colocaram o Ricardo, em vez da outra pessoa que ameaçou, colocaram o Ricardo numa cela solitária. Ele tinha direito de sair todo dia, meia hora da cela, para um corredor e uma sala onde tinha televisão. E nesse tempo ele tinha que tomar o banho dele e telefonar se ele quisesse. Os telefonemas eram pagos pela gente, a preço bastante caro, porque a prisão cobra uma porcentagem sobre o telefonema. Então, ele deixava de tomar banho no chuveiro e ele tomava banho na pia, para ele poder aproveitar essa meia hora para poder falar com a família. O sistema de lá também é diferente, porque uma vez por mês, só que eles ficavam meio período fora da cela, fora do prédio, onde poderia tomar banho de sol. Nesse período, os guardas revistavam a cela, reviravam tudo, aí eles rasgavam papéis, eles quebravam bolacha, porque lá, também diferente daqui, você não pode mandar nada para lá
para o prisioneiro. Eles só podem comprar comida num dia que, na terça-feira, eles compram, recebem na quinta a comida que tem numa lojinha da prisão. Pouca coisa tem. Por exemplo, ele comia barra de cereal. Ele durante 3 anos só tinha o sabor figo. Nunca teve sabor morango, nada. Ele só podia comprar o que tinha. Como ele é vegetariano, ele não comia, só come peixe, então ele não tinha essa suplementação de comida. Então, agora corta. Outra coisa que aconteceu, porque como foi feito esse processo totalmente ilegal, ele foi preso ilegalmente, eles não tinham provas, então eles foram usando de artifícios assim. De tempos em tempos eles trocavam de juiz, de tempos em tempos eles trocavam de promotor, e dessa forma começava tudo de novo e ele não tinha chance de ir a julgamento. Ele queria ser julgado, mas eles iam trocando. Ele teve 6 juízes e 6 promotores. Então, a cada vez que trocava, ele tinha que esperar 6 meses, e assim eles foram fazendo de tal forma que cozinhando em banho-maria para que ele não tivesse julgamento. Ele ia ficar preso eternamente lá, que era justamente por conta do que eles fizeram ilegalmente e que o Estado poderia ser processado. O Ricardo sofreu ameaças de morte dos guardas. E como nessa ocasião nós estávamos em contato com a ministra de Relações Exteriores, a Luísa, e ela foi, Luísa Lopes, o nome dela, e ela foi incansável, foi uma pessoa extremamente correta e solidária, e colocou o consulado à disposição. O consulado na Califórnia, não no Arizona, porque lá não tem o consulado no Arizona, do brasileiro. Então a cônsul Ellen Barros foi também uma pessoa fantástica, que quando nós precisamos, que ele ligou, eu estou sendo ameaçado de morte, ela pessoalmente ligou, a cônsul ligou e falou na prisão que ela estava sabendo e se eles sabiam com quem ela estava falando. Bom, essa vez passou, acho que 15 dias depois, ele foi seriamente ameaçado outra vez. Então, ela entrou outra vez, nós entramos em contato e ela outra vez falou e essa parte parou.